tudo bom? Eu sou a Karen Walter, sou gestora estadual do programa Ali, aqui no Sebrae de Santa Catarina, e nós estamos aqui hoje no nosso primeiro AliCast. Estamos com os nossos convidados especiais que participaram do programa Ali, aqui do último ciclo de 2024. A nossa querida Márcia, da empresa Duda Maria Perfumaria, o Michael, da empresa I Can Idiomas, e o Gabriel, da Expert Sales. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Que bom, é um prazer imenso receber vocês aqui para o nosso primeiro podcast, né? Falando um pouquinho sobre o programa, falando dos desafios que vocês encontraram e como que foi essa jornada de vocês de 6 meses ali junto com os nossos bolsistas de inovação. Então, Márcia, minha pergunta que fica a primeira, né, desse nosso encontro aqui, como é que foi essa jornada? Como que foi o primeiro encontro, o primeiro contato? Como que o Ali chegou até você? Oi, gente. Primeiro eu vou me apresentar aqui com a minha empresa. Eu sou a Márcia Giacomossi, da Duda Maria Perfumaria e Cosméticos de São João Batista. Fica o Sebrae que nos atende lá em Tijucas, né? Foi bem interessante como eu fui contatada, porque eu vim num grupo, o Link, e como eu amo as coisas do Sebrae, eu amo estar envolvida em programas de desenvolvimento. Eu nunca sei tudo, meu copo nunca está cheio, eu vou fazer esse programa. E logo eu já me inscrevi. E fui contatada depois já pela Jaque, que foi a que esteve comigo, a consultora. E foi sensacional. Ótimo. Certo. E você, Michael, como é que foi? Então, eu já tinha participado de uma etapa do Projeto Ali 2022, se eu não me engano. E esse ano, a Sheila procurou a gente, oferecendo a oportunidade de participar novamente, né? Até pensei, nossa, vai ser a mesma coisa, então para que fazer, né? E aí disse, não, vamos fazer, vamos tentar nesse projeto, né? E, cara, foi uma grata surpresa, né? A gente fica muito feliz de ter participado. Perfeito, então, meu nome é Gabriel, sou proprietário da Expert Sales. A Expert Sales é uma empresa de importação e de comercialização de produtos. A gente importa da China, a gente estoca e a gente revende, só para dar uma contextualização. A Carol acabou me encontrando também, a gente faz parte de uma organização que é a JCI Florianópolis, e através disso ela veio perguntar se eu não gostaria de participar. E justo a gente estava discutindo muita coisa sobre produtividade, então meio que caiu como uma luva, assim, e eu já conheço a Carol também, já sei da competência dela, então foi a ideia da gente seguir no projeto. Legal, pessoal. Michael, olhando ali para essa questão que você falou, você já tinha participado do programa lá em 2022. O que nesses 6 meses, o que nesse novo ciclo ali de atendimento, quais foram os principais tópicos ali para você ter aceitado? O que realmente você enxerga ali que fez a diferença? Então, essa segunda participação, né, eu digo que ela foi bem especial para a gente, porque eu trabalho já com escolas há muitos anos, já há 15 anos, né, também trabalho na área de tecnologia, e nesses 15 anos aprendendo sobre esse negócio, a gente nunca se preocupou em integrar tecnologia com o ensino, né? Acho que foi uma coisa que começou ali na pandemia, a necessidade de aulas online e tal, mas o processo do dia a dia na empresa se manteve do mesmo jeito há 15 anos, né? E antes disso, as outras escolas que eu também trabalhei mantinham o mesmo processo. E com a visita da Sheila, uma das perguntas que ela me fez, que deu um estalo assim, foi: como é que você controla o teu processo de venda? Como é que você controla o dia a dia da tua empresa? E eu falei, pô, é tudo papel, né? E ela, mas ainda no papel, não dá botar um QR Code, botar um sistema, botar alguma coisa? E sistema de gestão a gente até tinha, mas na área ali comercial, no dia a dia, realmente era tudo papel ainda. E aquilo ali me deu um estalo, me deu uma virada de chave. E aí, conversando com ela, ela me sugeriu algumas opções de ferramentas, né? A gente chegou a adquirir uma ferramenta, né? Fazer um teste. A experiência foi frustrante, né? Com a ferramenta não atendeu a expectativa. Nossa. E aí eu fiquei pensando, poxa, agora volto para o papel ou vamos seguir adiante? E aí aproveitei a experiência em desenvolvimento de sistemas e disse, poxa, eu vou
aproveitar que tem que fazer um protótipo, né? O nosso protótipo era usar a ferramenta de outros, vamos criar a nossa. E aí ela veio numa visita, eu avisei que a gente tinha encerrado com a ferramenta, né? Que a gente tinha escolhido na época. Passou-se a outra visita, acho que foi um ciclo de 15 dias, nós já tínhamos desenvolvido uma solução, né? Um MVP, né? Um mínimo. E aí, no decorrer do projeto, a gente só foi trabalhando em cima desse protótipo, né? E trabalhando evoluções, necessidades que a gente via no dia a dia, até que chegamos a um produto fantástico no final, né? E, inclusive, foi o que trouxe nós aqui através do prêmio, né? De protótipos, e hoje nós estamos em processo de desenvolvimento de uma startup baseada nesse projeto, né? Então, ou seja, o Ali chegou para solucionar um problema da empresa, acabou criando outra. Então, acabou criando outra empresa, no outra caso. Empresa. Né? Isso. Muito legal. Não, muito não legal. Um problema. Isso. Né? Deixar claro. Muito importante, muito importante. Não, mas que bacana, né? Isso a gente consegue enxergar o impacto que esse programa ele traz para dentro das empresas de cada um de vocês, né? Só para contextualizar aqui para o pessoal que está nos assistindo, os agentes locais de inovação, eles são bolsistas de extensão, né? Então, eles são diferentes dos consultores do Sebrae, eles acabam atuando dentro das empresas como os bolsistas de inovação mesmo, vão lá e aplicam a metodologia que é baseada ali em 8 encontros durante um ciclo de 6 meses, né? E esse papel deles é fundamental, porque eles estão ali realmente para tentar levar uma inovação para vocês. E dar uma chacoalhada, né? E dar uma chacoalhada, exatamente. Fazer com que dentro dessas prototipagens, né, o plano de ação, vocês também coloquem a mão na massa, né? Então, é muito bacana ouvir esse teu relato e saber que o agente local de inovação, ele te trouxe essa visão, né? Sim. Ele te trouxe esse... E vocês tiveram aumento de produtividade? Como é que foi, assim? Sim, a gente chegou a testar a solução, né? E a gente começou a fazer pequenos testes, né? E foi notável, assim, a evolução, né? Em questão de produtividade. A gente acabou que a gente estava precisando contratar mais pessoas. Com a implantação da ferramenta, a gente basicamente deixou de fazer algumas contratações. No caso, hoje são 4 pessoas a menos que eu preciso na equipe. Nossa. Tá? Não que vai tirar a oportunidade de emprego das pessoas, mas aumenta a produtividade e a qualidade também do trabalho de quem está lá hoje. Né? Se tornou muito mais fácil o dia a dia, se tornou muito mais simples, né? Através dessas automações. Com certeza. E é como a colega disse, o copo nunca está cheio, né? A gente tem que estar aberto, porque é uma pergunta que faz que é uma virada de chave, né? E eu já vinha o quê? Nos últimos 5 anos, eu era relutante com a questão de, por exemplo, atendimento por WhatsApp. Né? Nós que era escola, era o tal do telemarketing, era ligação e tal. E a gente percebendo que isso não funcionava, mas ainda tentando manter o padrão, uma simples pergunta faz a gente reanalisar todo o processo e fazer essa virada de chave. Legal. Isso foi bem importante. Pensando nessas perguntas, Márcia, e aí, qual a pergunta que mais te impactou, que quando a agente local de inovação chegou lá e fez para você, bom, eu vou aceitar esse projeto aqui dentro da minha empresa? Como é que foi? Qual foi então, os gatilhos que fez você virar e dizer, eu vou participar e vou entrar e vai dar tudo certo? Como eu falei, é uma coisa que eu já gosto de fazer, Sim. Então, né? Mas o que me fez a palavra produtividade mesmo, né? Que mesmo que a gente tenha uma produtividade, ainda hoje eu falei para a Jaque o seguinte, que ela foi fundamental também. O fato de eu não ter sócio, eu ser sozinha, né? E tem a equipe, tendo uma outra pessoa que tu tens que até prestar, apresentar dados, fazer acontecer o projeto, deu um gás, uma energia para a gente, mais ainda que chegamos a aumentar 20% do nosso faturamento. Nossa, e eu deixei bem bastante. claro para ela quando a gente fez a reunião, eu não quero colocar mais ninguém para trabalhar, eu não quero aumentar a minha produção, porque tá ok, eu não quero... Eu não preciso, tá bom assim, né? É normal. É que aumentar os problemas. Exatamente, foi. E aí, mas aconteceu naturalmente. Eu acabei contratando temos mais uma pessoa, mas que, graças a Deus se encaixou na equipe. E o protótipo a gente montou, continua trabalhando hoje. Trocamos a gente estava com uma ação, trocamos depois uma ação, validamos uma melhor ainda. Então foi bem legal que a gente teve essa interação junto com ela, né, com a gente.
trocando lá as informações e mudamos alguma coisa que deu muito certo. Tanto que me trouxe até aqui também, no Sim. Prêmio Empreendedorismo, né? Como é que é? O Oscar, né? O Oscar. Empreendedorismo feminino, que é uma coisa que eu amo também. Empreendedorismo feminino. Legal, legal. E a Duda Maria, ela tem 12 anos, né? E a gente tem um negócio que a gente não coloca as pessoas na Duda Maria, a gente coloca a Duda Maria nas pessoas. Então, com essas ações, validou mais ainda todo esse nosso trabalho de propósito de 12 anos. Sim, com certeza. E é como você disse, né? Você não precisou contratar ninguém novo, né? Porque antes do Ali entrar, precisaria, e você já contratou. Mas tudo bem, mesmo assim, você teve um momento de produtividade, né? Que está muito ligado, que está muito ligado à contratação de funcionários ali, né? Mas também... Estava no meu também ali, né? Se a gente tivesse que... fosse aumentar o faturamento só porque eu não vou ter que colocar outra pessoa. Sim. E acabou acontecendo também. Foi bem bom. E tudo certo, né? Isso é dois casos bons de ver, né? E a produtividade, ela está atrelada em melhoria de processos, Exatamente. né? Às vezes depende da implantação de uma ferramenta, às vezes depende da contratação de alguém. Exatamente. Então, há maneiras diferentes de aumentar, né? Sim, é bacana. É um probleminha bom já resolvendo. Né? Quando aumenta... E automaticamente, quando se aumenta a produtividade, aumenta o faturamento. Aumentamos o faturamento, porque faturamento não é lucro. Não, faturamento. Nós aumentamos o faturamento com o lucro, sem baixar nossa margem. Olha que legal. Ela acompanhou, eu mandei para ela os dados, né? A gente trabalha com sistema. Ela acompanhou. Olha que legal. Quero deixar bem claro já que não adianta aumentar o faturamento, eu não quero me matar vendendo para não ter lucro. Sim. Então, a gente mantivemos o nosso... Que bacana, Márcia. E você lá, Gabriel, como é que foi na sua empresa? Desde que o Ali entrou, qual que foi teu maior desafio, assim? Então, assim, a gente já tem uma consultoria lá que nos atende, né? O Fábio é meio que um mentor pessoal, assim, da empresa já há mais de 5 anos. Então, ali a gente já tinha a casa bem arrumada, de certa forma, né? Então, ela pediu uma lista de problemas da empresa e os problemas que sobraram ali foram os problemas que a gente não quis mexer mesmo, né? Então, a coisinha estava mais travadinha e tal, mas, ao mesmo tempo, era algo que a gente precisava fazer, né? Então, como o colega falou, às vezes são as perguntas que a gente sabe o que a gente precisa fazer, né? Mas aquela pergunta vem, dá uma incomodadinha e a gente decide, bom, tá na hora de mudar alguma coisa, né? Então, no nosso caso, aconteceu meio que as duas coisas. A gente desligou uma pessoa e contratou outra, tá? Porque a gente estava precisando aumentar a produtividade. Eu também sou aficionado por produtividade, sou engenheiro de produção, então tá no meu sangue, né? Sim. E a gente acabou fazendo essas mudanças, né? No nosso caso, a gente trabalhou bastante com gamificação, tá? E com um posto de trabalho de personalização de produtos que a gente tinha lá, que é relativamente novo, né? Desde dezembro do ano passado. Então, a gente conseguiu fazer uma gamificação bem legal, com metas diárias, 2 vezes por dia, aparecendo num telão ali. Esse foi o nosso protótipo, né? Então, quando a pessoa entra, ela já vê a meta, já vê o resultado, daí vai mudando a corzinha lá, dependendo dá engajamento dá um engajamento muito próprio legal. funcionário, Exato, né? Isso é muito eles bacana. já querem alimentar, né? Então, um trabalhão do caramba, porque foi em Power BI que a gente colocou, né? E aí tem que estar sempre atualizado e tal, né? Então, essa eu acho que foi uma das dificuldades ali, mas é um processo bem legal, que a gente gostou bastante. Depois de fazer, ficou muito interessante e ajudou muito, né? E como resultado, naquele setor ali, a gente aumentou 86% de trabalho ali, né? De produção. Foi absurdo, assim, foi absurdo. Claro, com o desligamento, né? A troca da pessoa e junto já com esse processo lá, com metas bem maiores. E sem o Ali, vocês teriam mexido? Talvez sim, mas não agora. Esse foi o ponto, né? Porque o Ali deu um senso de urgência ali. A gente vai fazer, e desde o começo eu falei pra Carol, cara, o que tu falar aqui a gente vai fazer, a gente leva muito a sério. Teve um planejamento só específico pro Ali, né? Então a gente tem mais 2 planejamentos da empresa, um específico pro Ali pra gente colocar em prática. Então, tudo que foi falado foi feito, né? E acredito que adiantou muito, né? Aumentou bastante na questão de produtividade, deu uma fluidez muito legal. Tanto que vocês ganharam o prêmio de comprometimento, né? Que bacana, que bacana. E vocês sabiam que a gente ia ser premiada? Porque eu não sabia. Eu ia perguntar isso pra vocês. Vocês sabiam? Foi surpresa. Foi surpresa, porque eu não sabia. Como é que foi esse engajamento de vocês nos encontros coletivos? Vocês acharam legal? Vocês acham que era uma etapa importante do projeto?
Deveria ter mais, eu acho. Não. Eu gostei muito. Acabou cedo, né? Eu gostei daquela, principalmente da última lá sobre o network, assim, que foi um network bem leve, né? A gente conheceu todas as empresas, a ponto de saber existe tal empresa, a gente pode ir atrás, mas não é aquele evento clássico que tem meio que forçando o network, né? Sim. Você Então, tá ali, falando da rodada, né? Da rodada. Isso, da rodada de negócios. Eles também não falaram pra gente que ia ter, mas eu sempre tô com material sempre, né? Porque a rodada do Sebrae eu participei esse ano mais de 20. Sim. Esse ano já. Inclusive, na quarta-feira passada, eu tinha participado em Brusque. O legal é o que ele falou, porque tu já conhece 50 empresários em menos de uma hora, quase. Isso, Não, isso é maravilhoso. Eu sempre falo, né, que um dos benefícios do projeto, nesses encontros, é isso. É a oportunidade que o projeto te traz como empresário de estar inserido com outros empresários, né? E realmente gera negócios, tá? É? Porque gerou oportunidades ali, a gente fez muitos contatos, foi bem legal. Com certeza, gera, pelo menos leads gera, né? Gera. Gera uns leads ali para entrar em contato e foi bacana também essa questão do prêmio, né? Que vocês ganharam também. Exato. Isso que eu acho legal. E só voltando ali, né? Você perguntando se fez diferença, se mexeu nos problemas, o colega disse não agora. Não agora mesmo, a gente não teria mexido, acho. Nós, pelo menos, também, porque já viemos arrastando esse problema há tempo. A gente sabe que tem que mudar, a gente sabe que tem que melhorar como assim empreendedor. Na vida normal, né? A gente Só sempre vai que ser precisa aquele chacoalhão, É. alguém fazendo uma pergunta diferente, alguém Estimulando tocando a ferida, também. estimulando. E acho que isso foi uma das coisas, assim, no meu ver, das mais importantes ali, né? Tocar no problema e falar, olha, vamos mexer, vamos resolver isso aqui para vocês conseguirem melhorar, né? Eu acho que foi importante. Legal. Eu vejo que um dos principais, digamos, entraves, né, para o Ali entrar dentro das empresas é esse. É o tempo que o empresário não tem para conseguir se dedicar, porque muitas vezes é sozinho, não tem ninguém. Ou aquelas pessoas já estão alocadas em outras atividades, né? E aí tem que dedicar realmente uma gama de tempo ali para conseguir atender o Ali, né? E por ser um programa subsidiado, né, que acaba não tendo custo nenhum para o empresário, muitas vezes o empresário acaba não dando tanto valor. Então, vendo nesse sentido, o que vocês acham? Assim, ele é um projeto que realmente ele tem valor, ele agrega, e por não ser subsidiado, ele entrega igual uma consultoria que fosse paga? Bom, no meu ver sim. Mas, assim, tem que estar com o coração aberto. Né? Tem que estar com a mente aberta para receber, entender o papel deles. Tem que passar informações da empresa. Exatamente. E tá com o coração aberto ali para poder ver que, se estão ali para resolver teu problema, você tem que abraçar aquilo ali até o fim. Não adianta começar, fazer 1, 2 etapas, desistir, né? Que não vai resolver. Né? Estar preparado para o novo, não deixa de ser algo novo, né? Vai te incomodar, né? Tem alguém ali, né? Tu tem que ter uma entrega, né? Tu entrou, tu tem que ter uma entrega, né? Porque tem um custo. Nós não pagamos nada, mas tem um custo para quem está ali, né? Tem um custo do Sebrae, né? Não, e tem um custo de vocês também, né? Sim, Porque é hora que vocês não estão ali executando outras atividades, né? A gente sempre fala, né? Pessoal, ele é um programa subsidiado, ele é um programa que não tem custo para o empresário em questão de ele desprender um valor, um boleto para pagar para o Sebrae. Não tem. Né? Mas ele sim tem o valor dele, né? Da hora daquele empresário que ele está deixando de fazer outras coisas. Então, vocês têm que, sim, atender, né? Prestar todos os esclarecimentos, estar presente, fazer com que realmente vocês façam a diferença ali na vida deles, né? Porque esse é o propósito do programa, é isso. Não sei se você sabe, mas o programa Ali, ele tem mais de 11 anos só dentro do estado de Santa Catarina, né? Bacana. Eu não tinha visto nunca. Não tinha também. Olha que bacana, né? E é bem estruturado, né? Tem todo um processo bem a ser seguido e tal. É realmente só ter vontade mesmo e dedicação. Não, e o bacana de receber esse projeto é que também, quando o consultor ali, né, ele está ali, abre uma gama de serviços que o Sebrae tem, né, que a gente muitas vezes não sabia, né? Tem assistência tecnológica, tem várias ferramentas do Sebrae que podem ser disponibilizadas que a gente no dia a dia não sabe. Você não chegaram a tem acesso. consumir algum outro produto do Sebrae além do programa? Pretendo agora. Que tá acabando agora, né? Tá acabando agora. Acabando essa, pretendo Tá já acabando continuar. o ciclo, né?
Dos online já participei de vários. Inclusive terminei um essa semana, Up Finanças. Legal. Bem legal. E eu fui selecionada no Sebrae Desafia já 2 anos atrás também. Foram 8 empresários de Santa Catarina, uma fui eu. Legal. E eu sempre participo, o que eu vejo eu participo. Rodadas então nem se fala. E a gente tá falando agora de startup, né? Como do Ali surgiu um outro negócio, né? Olha que bacana. O Sebrae tem um projeto de startup fantástico. Eu participei faz pouco tempo também. Até a nossa equipe, a nossa turminha ali, nosso grupo ficou em 3º lugar de startup. Legal. Então foi bem legal. E foi legal porque a gente era mais velho, que eu digo, de idade, né? E tinha uns novinhos, uma menina de 16 e um 18. E eu disse, meu Deus, vocês são mais capacitados, já estão com mais ideia. Então foi tão legal. E esse projeto é bem legal do startup. Depois eu vou passar ele para ele, bem legal. Então o Sebrae tem uma gama de... A gente, inclusive, tem eu quero mais participar de mais Ali aí também. Porque não é só produtividade, tem outras, né? Tem outras. A gente tem a modalidade aqui no estado produtividade rural e o transformação digital até o fim desse ano, né? Esse ano acaba, né? Ano que vem integra com a Ali, né? Isso, então produtividade ele acaba integrando com produtividade, da modalidade produtividade. E a gente está vindo com uma nova metodologia, novas ferramentas. Então, os planos de ação são diferentes, ali as ferramentas para se utilizar, para diagnosticar os problemas e tudo mais. Tá bem bacana, bem moderno, nova metodologia. E agora, infelizmente, para o próximo ano vocês ainda não vão conseguir participar, porque... A gente também... A gente acha que vocês... todas as empresas que participam, o programa tem pela premissa deixar... Porque tem uma curva ainda, né? De crescimento ali sem o Ali estar junto, né? Para vocês também revisitarem os planos de ação, verem o que vocês podem fazer também num contexto mais sozinhos. E aí, para o próximo, com certeza, no outro ciclo lá, vai ser liberado ali para vocês já poderem participar de novo. E aí, verem essa nova metodologia aí com alguns outros novos bolsistas, né? Novos ALIs, que vem uma nova turma aí com uma outra pegada. Então, isso é muito bacana. E aí, no estado, é essas 2 modalidades. A gente tem em outros estados outras modalidades, né? Mas que não se aplica aqui dentro do nosso estado. Mas o Sebrae, ele tem vários outros serviços também que as empresas que já participaram do ALIS, eles acabam consumindo, né? As fichas do Sebrae Tech, provavelmente os ALIS já devem ter também conversado com vocês sobre, né? Que são consultorias, coisas específicas que a gente desenvolve também. Falar em consultoria, eu estou com uma do Sebrae. Óbvio, que legal. Estou com um projeto. E ela surgiu após o Ali? Foi uma ideia? Não, eu já estava. Eu estou com um projeto novo. O Sebrae subsidiou 50%. Legal. Eu estou com uma também. Bem bacana. É interessante saber que tem outras frentes, né, pessoal, para vocês também procurarem, assim. Sim. O Projeto Ali, ele é o pontapé inicial. Né? E você falou de premiação. Como é que foi para ti a questão de ganhar, né? Olha, eu sabia que ia ser indicado, né? A Carol chegou, porque a Carol chegou e pediu a logo, né, da empresa, do nada. Eu falei, tá, eu vou estar entre os indicados pelo que me deu a entender, né? Mas quando eu vi os 9 ali, eu falei, cara, 9 finalistas, tem mais 70 pessoas aqui. Eu falei, já não vai ser eu, né? Eu já tava assim, até na hora que o pessoal indica o prêmio ali, até eu faço, tipo, dá um uma surpresa. É um Oscar, é que nem o Oscar mesmo. Então, olha, eu fiquei muito feliz. Aquele dia ali eu tava cansado ali, mas saí dali radiante, bem feliz mesmo. Eu trouxe pro pessoal, o pessoal lá, sabia que a gente ia ganhar e tal. Então, hoje vai estar na parede lá, já colocou de forma provisória, agora vai ter um quadro lá. Então, foi bem legal mesmo. E os funcionários de vocês, eles se engajaram com o programa também? Ou teve alguma entrave assim, não vou fazer? Os meus, sim. Foi tranquilo a implantação também. Eu perguntei porque a gente não sabia, não é? Nossa, né? Foi aquela surpresa. A gente não sabia quem ia ganhar, quem ia ser indicado. E, no caso, quando a gente chegou aqui, aí teve um spoiler, não, vocês vão ser indicados. 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 Mas aí eu vi muita gente. Eu ouvi acho que vocês vão ser indicados. Eu disse, opa, interessante. Aí eu comecei a ver empresas de tecnologia, empresas disso, empresas daquilo. Eu disse, pô, mas nós vamos concorrer com empresas que já são da área. Categoria inovação você ganhou. E não é, tipo, não é a nossa expertise ali, né? Por mais que tenha o conhecimento, não era o que a gente faz.
mas vamos concorrer com eles. Aí eu olhei, né, ali e disse, meu Deus, acho que não vai ser nós. Na hora dos indicados, mesma coisa, uma surpresa, né? Tipo, por mais que tinha aquele talvez... né? É isso, né? A hora que falaram o nome da empresa também, mesma coisa, aquela emoção e, tipo, a euforia até dormir, né? A mesma Feliz da coisa. vida. Saí daqui muito contente, foi bem bacana. Legal. Eu fiquei em 2 categorias também, de produtividade entre os 9, né? E depois de empreendedorismo feminino. Mas tinha outras mulheres também, né? Mas quando eu vi aquele monte de gente, porque quando eu subi, ela falou que a gente estava, né? Para ir para um das finais. Aí eu olhei aquele monte de gente quando entrei na sala, assim, nossa, mas tinha bastante gente para concorrer ali. Foi bem legal. Só o fato de já estar ali também, né? Né, como ali entre os 9, já fiquei bem feliz também, porque é bastante válido, né? Quando tu chega no final é porque tu também tem algo de bom, né? Com Todos certeza. têm, todos, né? Mas é que tu desse um pouquinho a mais do teu melhor Que ainda, aquilo né? ali fez ficou, um pouco mais, ficou né? marcado ali, E né? tinha uma quantidade relevante ali de Tinha empresários. bastante gente. Tinha Foi bastante bacana. gente. Foi um encontro com bastante gente. Eu A vi. gente pensa que é só nós, né? Não, exatamente. É só nós. A gente sensação assim é A nós. gente abre ali, não é possível que estão toda Tem essa toda galera essa aqui, né? gente. Para vocês terem ideia, aqui em Florianópolis, os agentes locais de inovação têm 27 empresas nesse último ciclo. Cada um deles tinha 27 são empresas. 5 Pois é. Imagina. Então, bastante gente. E o empreendedorismo feminino, eu tenho um propósito desde quando eu saí da empresa familiar, que eu sempre quis ter um negócio que não fosse troca de dinheiro por mercadoria e nem troca de serviço por dinheiro, né? Que fosse uma entrega e um propósito. E ele condiz muito nesse, não só 12 anos, né? Mas 12 anos mesmo eu venho só fazendo isso, movimentando mulheres, dando mentoria para mulheres. É o propósito, né? O seu Trabalhando, propósito. esse é o meu propósito, né? E eu tenho muita congruência em falar isso, porque quando me chamam para... Eu gosto muito do marketing, né? Então, para montar algum planejamento de marketing, de ideias, se a empresa ela não condiz com aquilo que eu prego, eu não fecho, eu não faço. Porque eu tenho a certeza de hoje que o meu negócio tem que ser um propósito. E aí, então, condiz bastante com todos os grupos. Eu tenho uma ONG também. Que legal. Nesses 12 anos, eu abri uma ONG também, que é a Voz do Coração, justamente porque eu estou ali, na linha de frente com as mulheres. E eu quero que homens e mulheres juntos façam um mundo melhor. Não é feminista que tem homens, mas é que nós juntos, homens e mulheres, né? E sororidade, que é ser a mulher que levanta a outra, né? Então, não só no papel, que a palavra é bem bonitinha, mas o que eu posso fazer pela outra, né? Na prática, né? Então, homens e mulheres juntos podem sim construir um mundo melhor. Legal. Eu lembro que a minha mãe, quando eu tenho 45 anos, então, aos 7 anos eu tinha na primeira série, o meu primário de 7, 8, 9. Jamais a minha mãe poderia ser uma presidente da PP da escola. Era o meu pai que foi, né? E só homens. A mulher não podia nem chegar perto daquela comissão da escola ali da APP. Depois o meu pai foi presidente da igreja do bairro, né? Também não era homens, né? Eu pensava, ficava, Por que né? mulher não? Né? E eu sempre pensei, não, a gente não pode ser sozinha também, só as mulheres. Homens e mulheres vão ter que construir um mundo melhor. Então, eu estou sempre envolvida com mulheres, mas principalmente como eu trabalho com casais, traz o parceiro junto, traz o parceiro para que junto possam fazer. Legal. Por exemplo, a mulher que tem uma empresa sozinha quando eu trabalho, e o marido faz outra coisa. Mesmo que são individuais, mas a Bíblia fala que a gente tem que se tornar um só. Por que ele não pode saber do nosso negócio? Claro. Meu marido estava ali junto, participando da rodada. Por que ele não pode estar junto? Por que ele não pode participar? Então, hoje eu trabalho isso, mas o poder e a força da mulher é gigante, né? Gigante. Que legal. Tem colaboradores homens e mulheres lá? Tem. Você também? Não, só um, né? Só. Estamos em 4 aí. 4... 4. Só homens? Hoje 4 só meninos. Lá é mais Precisa. mulher, mas tem os dois. Tem mas também. não por total coincidência mesmo. Ela em Canelinha tem uma agência, uma cooperativa que hoje está toda por mulheres, mas foi porque foi por mérito, né? Porque para entrar na cooperativa lá passa por... E por coincidência aquela só tem mulheres. Legal. Legal. Até a segurança que estava lá eram mulheres. Olha só, que legal. Mas foi por mérito também, assim, não porque vão selecionar, né? Porque aquilo que a gente fala,
Nós aqui podemos... Olha quanto a gente aprendeu juntos aqui, né? Nossa, com Até antes de uma conversa que a gente estava aqui, né? Sim, E agora, expectativas para próximos projetos do Sebrae, né? Para a gente poder participar, isso né? aí, o Sebrae tem Tragam muitos mais projetos pra tem gente. muitos projetos. Premiando com melhor certeza. ainda, né? Dá Quase- um afago no ego, né? A gente Saber não é que quase você nada foi. competitivo para estar aqui, É, né? né? E tem que ser, né? O empreendedor ser. hoje tem que ser competitivo, senão Sim. não vai pra frente, A né? empresa, para vencer, ela tem que ser competitiva no mercado. E Sim, para isso com precisa um certeza. empresário competitivo. Cada vez mais, né? O mercado cada vez mais digitalizado, não concorre mais localmente, tu concorre com o Brasil inteiro, às vezes com o mundo inteiro. É. Então, realmente, Verdade. é verdade. isso. E, sim, e tem segmentos que cada vez estão se inovando. Se você pensar hoje, por exemplo, no nosso caso, ramo de idiomas, antigamente era aula presencial, tinha um ou outro cursinho, né? Hoje em dia, principalmente depois de 2022, ali da pandemia, surgiu o trabalho remoto, né? Já existia, né? Mas Já se existia, tornou, mas assim, no mais- Brasil ainda era uma entrave, né? Para muitas empresas, ainda era um bloqueio. exato, E- entrou o trabalho remoto, serviços online, Uhum. compras online, né? Antes tinha que ir numa loja, o cara Sim. tem que ter uma estrutura, pagar aluguel, ter toda uma equipe ali enorme. Hoje você consegue, no teu caso, trabalhar Sim, com tudo online, né? Tem uma informação legal que em 2015, a cada 4 clientes que a gente tinha, era a primeira compra que a pessoa fazia, né? Que ela Olha. tinha que fazer um cadastro do zero, só existia Mercado Livre naquela época, então não tinha muito meio de comparação, mas imagina o quanto cresceu até hoje, né? Imagina, 25% de todas as vendas era a primeira compra de uma pessoa, né? Então, hoje em dia, eu evito até comprar coisas da farmácia na farmácia, né? Então, não sei como é que tá vocês, Só o mas remédio, aquele mesmo com só aquele que está receita, precisando, né? É. Realmente. Eu né? só Então, alimentação mesmo, comprar em local O in natura, físico. né? É. O in natura ainda, porque o resto ainda pode ser exatamente. O resto é comprado para comprar tudo online. tudo online. E né? chega na porta de casa, né? É mais barato. Chega na mais porta de barato, casa. chega no outro dia, às vezes no mesmo dia. Às vezes ganha até milhas ali no processo. Ah, então, isso é bom, né? O online está muito legal. Otimizou muito online, né? Muito, né? Para o consumidor mesmo facilitou, né? Aí entra aquela pergunta, né? Do coisas. Hoje, quem está no papel, quem está só no físico, está muito atrasado. Ah, com né? certeza. Tem que se com evoluir, tem que pensar em novas tecnologias, pensar em novas maneiras de você Em aceitar expandir um seu agente negócio. local para Aceitar poder fazer a agente diferença, Sebrae, né? verdade. É isso aí. Então tá, pessoal. Agora, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês dessem para nós um recado aí para os empresários, né? O que vocês falariam para eles virem para o agente locais de inovação aí nos próximos ciclos aí? Qual o recado que vocês dariam? O que vocês falariam para eles? Tentando engajar eles para que eles realmente venham e sejam essas pessoas que nem vocês estão sendo aqui hoje, né? Saindo premiados, felizes, contentes com o resultado aí do projeto. Qual seria o recadinho para eles aí? Se vocês quiserem falar, podem falar para a câmera também, para já captar eles. Bom, eu indicaria, assim, que o pessoal realmente leve a sério, né? É uma coisa que é uma oportunidade. Vai acontecer se você for participar, levando a sério ou não, né? Então, acho muito legal levar a sério, realmente ter um planejamento, ter pessoas ali que já estejam também comprando o projeto junto, né? E realmente se comprometer, que vai tocar em alguma coisa. Sempre tem coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer, mas a gente acaba não deixando porque a correria do dia a dia é assim para todo mundo, né? Tu não chega para um empresário e fala, como é que tá? Tô tranquilo de tempo. Nunca é assim. O pessoal sempre tá com uma questão, assim, muita coisa para fazer e tal, mas as coisas que a gente deixa de priorizar, elas acabam sempre pesando a longo prazo, né? Então, realmente se joga, leva a sério o agente que está ali, que o resultado acaba chegando e fica muito melhor do que talvez tu tenha imaginado no começo. Foi um divisor de águas para você? Foi bem legal. Foi uma coisa assim que eu acho que foi um catalisador ali no processo, né? Umas coisas que talvez demorariam muito ali, em poucos meses já se conseguiu dar uma agilizada bem legal. Que legal, Gabriel. Obrigada, viu? Obrigado. Passar o recado, então, né? Se vocês tiverem a oportunidade de participar, participem, pois garanto para vocês vai fazer a diferença, né? Sempre tem alguma coisinha para melhorar, até porque se não tivesse algo para melhorar, vocês não estariam assistindo esse podcast. Já começa por aí. É então, verdade. abram as portas e com certeza vocês vão ter sucesso.
Legal, obrigada. A dica que eu quero dar, porque todo mundo sempre pergunta como eu acho essas coisas, né? Primeiro, quem está no mundo do empreendedorismo tem que estar conectado com pessoas do empreendedorismo e também com o Sebrae. Baixe o aplicativo, cadastre o seu e-mail para receber as informações, porque eu recebi através de um grupo do WhatsApp, estava lá o link, depois já me procuraram, né? Quando eu me cadastrei. Então, como que a gente vai saber das oportunidades? Estando conectado com o público certo, se somos empresários com empresários. E também, claro, está aberto também para aprender. Por mais que a gente já fez cursos, tem mentoria, está sempre conectado, é muito importante a gente estar aberto também para aprender. O copo nunca está cheio. Se estiver cheio, põe um pouco de água fora, vamos encher de novo, vamos aprender. Né? E construir relacionamentos é fundamental, não só para os nossos negócios, mas para a vida. Aqui a gente já fez amizade, já conheceu mais empresários, já se conectou, está mais próximo do Sebrae. Eu uso muito uma frase que meu pai sempre fala, né? A gente sempre aprende com os antigos, né? Assim, ele não é muito velho, não, tá? Tem 60 e poucos anos, 65, eu acho. Mas ele sempre falava assim, ó, de graça tem injeção na testa. Não, além de ser um programa fantástico, valioso, é gratuito, né? Então, não tem nem a desculpa, não tem dinheiro agora, né? Porque quem quer faz, quem não quer uma desculpa, não tem dinheiro, não posso investir agora. Então, de graça tem injeção na testa, aproveita as oportunidades. E o Sebrae está aí para nos oferecer muitas. E eu, né, que não sou boba, aproveito todas. Foi um catalisador? Foi um divisor de água? Foi muitos aprendizados, sim. Foi um catalisador. E outra coisa que nos surpreendeu foi porque eu estava com a ideia de eu quero produtividade, organizar, né? Organizamos o que tinha, as campanhas, tudo protótipo. Mas eu não estou pensando em aumentar tanto o faturamento, mais gente. E aconteceu naturalmente, porque a energia, a gente estava na energia do bem, das coisas boas, e as coisas boas acontecem também. Por isso que aconteceu, porque naturalmente a gente estava conectado com, né, o projeto. Com o projeto, então com foi certeza. muito válido. A Jaque foi maravilhosa, né? Ela também foi fundamental. O fato de tu ter para apresentar para alguém também algo, né? Tu tem que ter uma entrega. Eu sou assim, se eu entrei para o projeto, eu tenho que entregar. Tem que entregar. Né? Então, eu tenho isso comigo. Se eu entrei, eu vou ter que fazer, eu vou ter que entregar. Então, a minha equipe se comprometeu, mas com a ajuda também da Jaque, porque foi fundamental para que isso tudo acontecesse e a gente está aqui hoje. Com certeza. Michael, foi o divisor de água também? Foi, com certeza. Inclusive, até uma empresa nova aí foi criada, né? Posso só fazer um comentário? Claro. Também ela falou da consultora dela, né? Uma coisa que eu gostei muito é que a Carol, diferente talvez de outros projetos, ela chegou muito tranquila, assim, em apresentando a situação, mas sem querer dar certeza sobre o negócio, né? Ela foi muito natural, assim, o que se precisa, o que tu tem, qual é a tua visão, né? Às vezes chega um consultor de fora e quer mudar tudo, às vezes não é nem da área específica. Já vi consultor, por exemplo, de e-commerce falar que eu tinha que parar de comercializar tal e tal produto, né? Porque esse produto aí não vai ter sentido com os outros e tal. E ela foi muito tranquila, muito natural, assim, muito séria, com certeza, mas também sempre querendo entender e realmente comprando. Então, fica também meu elogio para a Carol em relação a isso. É um processo muito leve, né? São quase psicólogas, né? Bem tranquilo, exato. Qual que você acha que é seu problema? Exatamente. Como você resolveria? São perguntas chaves, né? Exatamente. Como eu falei ali no início, né? O projeto, ele tem uma pegada totalmente diferente da pegada dos outros projetos do Sebrae. Ele é um programa que usa os agentes locais de inovação, que são eles, são bolsistas, né? Então, eles estão ali para fazer uma pesquisa, aplicar uma metodologia específica que vem do Sebrae Nacional. Então, é por isso que eles têm todo um tato diferente de um consultor normal. Então, eles vão lá para aplicar aquela metodologia, com perguntas muito claras, né? Perguntas muito objetivas, cuidando, tendo um trato também com o empresário. Não é simplesmente chegar e, vocês vão ter que fazer assim. Não. É todo um apanhado, realmente, até porque não é papel do agente local de inovação botar a mão na massa e fazer a diferença. O papel dele é escutar vocês e é ajudar vocês a fazer os planos de ação. E fazer a pergunta certa, né? Fazer a pergunta certa, né? Incentivar Hoje a gente fala também. tanto de tecnologia, a gente só consegue respostas da IA com a pergunta certa. E é isso, nós seres humanos também, a gente só vai conseguir a resposta certa se a gente fizer a pergunta certa. Então, eu fico aqui meu agradecimento por vocês estarem aqui, por vocês terem aceito, né, lá há 6 meses atrás, fazerem parte do programa e, com isso, terem mudado a vida de vocês, a empresa de vocês. Eu espero que vocês sigam cada vez mais prosperando
E que nos próximos anos aí a gente se encontre de novo com outros ALIs, num outro projeto. Outras premiações. Com outras outros premiações. É isso aí. Agradeço muito de coração por vocês estarem aqui conosco. Mais algum recado que vocês queiram dar? Não, isso. Só para seguir a nossa rede social, mesmo. Duda Maria Perfumaria. Isso. Aí quem Idiomas São José, né? Instagram. Expert Sales, hoje a gente está com o Instagram desativado, mas pode me seguir lá, é Gabi, G-A-B, Fonseca 8, se quiser trocar network, falar sobre importação, sobre revenda em marketplace, fulfillment, tudo isso, pode conversar lá. Olha que legal. E se quiser saber sobre automação também, pode seguir Bertoldi _Andrei, também vai poder saber sobre as nossas ferramentas, a nossa nova empresa que está surgindo. Legal, bacana, pessoal. Mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui. Agradeço vocês também por estarem nos escutando e até a próxima, até o episódio 2. Tchau, tchau. Valeu, até mais.